Olá, garotada. Tudo bem com vocês? Como que estão aí? Já estão conectados aí? Estão confortáveis no sofá? Já bebeu aquela água? Tá tudo bem? Nós vamos iniciar. Aqui eu não estou vendo você diretamente, só estou vendo luzes. Mas eu tenho certeza que você está me vendo aí. E eu quero te convidar a prestar atenção a partir de agora, nesse momento, que nós vamos falar sobre a sua vida. Não é sobre a minha, sobre a sua vida. Você é piloto ou passageiro? Quando você sobe num ônibus, você é piloto ou passageiro? Ah, eu sou passageiro. Não, você é piloto. Você que escolheu subir no ônibus. Você que é o piloto. Você que escolheu subir no ônibus. Não, mas o ônibus foi para lá. Foi porque você entrou dentro. Então nunca se esqueça que na sua vida você tem que ser piloto ou passageiro. Muito bem. O texto inicial que a Viviane leu é o texto de Eclesiastes 11:9. É um texto muito legal. É um texto que Deus fala para você que você é um piloto. O texto diz assim, ó, não precisa pôr na tela não. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos seus caminhos, do teu coração, pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Saiba, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Está aí o texto na tela. Então, o que acontece? Nós nascemos, meu filho acabou de fazer 16 anos, Mateus. Toda vez eu ponho o Mateus no meio da briga. O Mateus acabou de fazer 16 anos, aí ele falou assim, que pena, acabou de fazer 17 anos. Aí ele falou assim, que pena, eu queria ter continuado com 16 anos, tranquilo, sossegado. É lógico, ele está vendo a correria do pai para tratar de 5 filhos, aquela coisa toda, o dia a dia, e ele queria continuar. Mas ele vai ter que ser piloto. Ou vai virar o quê? Passageiro. Muito bem. Pode colocar aí o primeiro slide, que é do Michael Schumacher. Michael Schumacher está aí na tela de vocês. Ele era um piloto de Fórmula 1, muito bem sucedido, conquistou 6 títulos mundiais e raramente nas pistas ele virava passageiro. Você já andou de kart? Se você nunca andou de kart, vai andar de kart. Você vai gostar. A gente fala passageiro, por quê? Porque quando você desliza e sai da pista e cai na grama, você vira passageiro. Você não conduz mais o carrinho, e o carrinho te leva ou de costa ou de lado para onde ele quer. Você vira passageiro. E Michael Schumacher raras vezes virou passageiro nas pistas. Por quê? Ele era habilidoso e sempre pilotava com muita habilidade. O piloto Ayrton Senna do Brasil, o próximo slide aí, quem conheceu? Talvez vocês não conheceram Ayrton Senna do Brasil. Depois, se vocês pesquisam lá, vão conhecer um homem brasileiro admirado por todos, uma índole muito boa, um caráter muito legal, uma pessoa do bem. Pilotava com muita sabedoria, muito conhecimento, muita habilidade o seu veículo. E poucas vezes também virou passageiro. Na maioria das vezes, ele dava um verdadeiro show de pilotagem nas pistas. E conquistou 3 títulos mundiais. Mas nós temos também, o próximo slide, o piloto de avião Miguel Quiroga. Está aí, ó. Talvez você não acompanhou, mas esse piloto aí, ele é boliviano. Ele tinha, esse avião aí era dele, era da própria empresa dele, que ele era sócio da empresa, e ele era o piloto do avião. E para seus amigos, que chamavam ele de Mike, como ele era chamado por seus familiares, a aviação para Mike era uma paixão da família. Mike tinha formação na Força Aérea Boliviana, estudou em colégio militar, fez faculdade na Força Aérea, tinha o avô como piloto e também seu pai como piloto. Ou seja, ser piloto de avião na família de Mike era uma tradição. Pô, que legal. Um cara que era piloto de avião. Mas o que aconteceu com ele? Mas no dia 28 de novembro de 2016, o avião da Lamia, que era a empresa de Mike, ele cai
chocando-se contra uma montanha em Rio Negro, na Colômbia, levando o time de Chapecoense. Agora, se você não conhecia a história, agora você já vai passar a conhecer. Ele levava um time de futebol para competir lá na Colômbia, o time da Chapecoense, e por falta de combustível, a chamada pane seca, ele caiu. O avião caiu. Mike era e foi piloto daquela aeronave até o momento em que faltou combustível. Quando faltou combustível, ele deixou de ser o piloto e passou a ser o passageiro. Então, ele passa de piloto a ser passageiro e não mais conduz a aeronave para onde quer, mas sim ela o conduz. E leva ele, com toda a tripulação e os passageiros, a se espatifarem no solo. Mike deixa a esposa, deixa 3 filhos. Um de 13 anos, talvez seja a sua idade. Um de 9 anos, talvez seja a sua idade. E uma garotinha de 3 meses de idade. Talvez você não consiga entender o que é morrer com 36 anos, que é a idade que ele tinha, muito novo. Mas talvez você consiga entender o que é perder um pai com 13 anos de idade. O que é perder um pai com 9 anos de idade. Ou talvez você, que nunca conheceu seu pai, talvez você sabe sentir a dor que é daquela menininha de 3 meses de idade que cresceu e não conheceu o seu pai, Mike. Tudo isso por uma irresponsabilidade do piloto, que passou a ser passageiro por falta de combustível. O famoso piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, estava longe das pistas, já tinha se aposentado, estava esquiando nos Alpes Suíços, quando de repente ele escorrega, vira passageiro da força da física, da inércia no gelo e bate a cabeça numa pedra. Entra em coma, fica 6 meses em coma e até hoje a sua enfermidade é um mistério. Ninguém fala da sua enfermidade. Tudo o que se sabe é que ele vive no estado vegetativo e a família gasta fortunas para mantê-lo vivo. Aconteceu também com o nosso amigo Ayrton Senna do Brasil. Quantos mais velhos aí levantaram domingo de manhã ouvindo esse nome? Ayrton Senna do Brasil. Na última curva da sua vida, lá em Imola, na cidade de Itália, ele vira passageiro do seu carro, talvez por uma falha mecânica, talvez por uma falha dele. Não aprofundei nesse estudo, mas ele vira passageiro do seu veículo e bate contra uma mureta. E ali, na última curva da sua vida, na última curva ali, ele deixa a sua vida. Perdeu a sua vida ali. E você? Você tem combustível para ir até onde? Até onde você tem combustível para ir? O que você vai fazer no próximo tombo que a vida te der? Muitas vezes achamos que as coisas só acontecem longe da gente. Ah, não, isso aí vai acontecer. O que está passando com meu pai vai acontecer. Se acontecer comigo, vou contar uma história para você. Uma vez eu discutindo com meu pai falou assim, eu queria estar vivo, viu, Neemias? Eu queria estar vivo. Para quando eu ver você com 50 anos, eu ver você com 40 anos, eu ver você com a sua família. E aí eu falei para o meu pai assim, Aí meu pai falou assim para mim, mas eu espero que você não tenha os 9 filhos. Meu pai teve 9 filhos. Eu espero que você não tenha os 9 filhos. Aí, eu como um bom filho rebelde, falei assim, já vai começar por aí. E nunca imaginei que eu ia ter 5 filhos. E hoje eu quase cheguei perto do meu pai. Eu tenho 5 filhos. Mas é uma pena que eu não tenho meu pai vivo, que eu gostaria realmente que ele me visse com 5 filhos e ele também ia gostar de
Tenho 5 filhos. Mas na minha mente eu jamais imaginei, quando eu tinha a sua idade, 13, 14, 15, 16 anos, que eu teria o quê? 5 filhos. Meus 5 filhos é uma grande bênção, mas tudo isso são coisas, são atitudes que nós tomamos e definimos o trajeto que vamos fazer. Nós estávamos vindo para cá, na Marginal Tietê, e daqui a pouco nós estávamos numa faixa e pegamos outra faixa. Mas de uma faixa para outra quase não tem diferença. São 1,60 m cada faixa, 2 metros cada faixa. O carro tem 1,60 m, 2 metros cada faixa. E nós apenas mudamos de faixa, mas daqui a pouco nós estávamos, um carro estava aqui, nós estávamos atrás, mudamos de faixa. Daqui a pouco surgiu no meio das 2 faixas uma mureta. E aí nós não podemos mais voltar. E essa faixa que nós pegamos nos trouxe para cá, Itu, o estúdio. E a outra faixa continuou e foi parar na Regis Bittencourt, que vai para Curitiba. Então, a decisão que você vai tomar hoje na sua vida, talvez você vai colher quando você tiver 60 anos, 40 anos, 30 anos, 80 anos. E eu sempre digo uma coisa e vou reforçar para você. É você que vai viver no seu corpo. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu tio, não é o seu amigo, não é aquele que te incentivou a fazer aquilo ou isso. Quem vai viver no seu corpo é você. Então seja piloto da sua vida, porque senão você vira passageiro. Põe o texto na tela aí, o de Provérbios. O que diz lá? Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Muitas vezes nós temos certeza de que estamos certos, mas nem sempre estamos certos. E você precisa dirigir a sua vida, você precisa dirigir os seus passos, senão eles conduzirão você. Deus fez o homem de barro e soprou em suas narinas. E alma vivente o homem se tornou. Agora Deus dá um planeta inteiro para o homem, um planeta inteiro para você, todas as riquezas, pai, mãe, tio, tia, uma família, casas, conforto, comida, tudo para você. E aí fala, domina sobre os peixes do mar. Você é livre, Deus te fez livre. Mas você não pode esquecer que só é livre, só pode amar aquele que é livre. Você só é livre se realmente for livre. Em Eclesiastes, que é o texto inicial, pode colocar aí agora, novamente, 11:9, o que diz lá? Alegra-te, jovem. Alegra, adolescente. Alegra, criança. Alegra você que está com 80 anos. Você que está com 40, 50, 60. Mas o texto aí pega mais para os jovens, para os adolescentes. Alegra-te na tua mocidade e recreia o teu coração. Nos dias anda pelos seus caminhos, ou seja, te deixa livre para escolher. Acelera, anda, faz seu voo. Muitas vezes a gente viaja com o ônibus do coral, e aí a gente para no posto, e o pessoal fala, viu, vai ficar aqui quanto tempo? Meia hora, 40 minutos. Faz seu voo, vai aonde você quer. Eu costumo dizer assim para o pessoal, faz seu voo. Vai, faz o que você quer. E o texto diz a mesma coisa. Volta o texto aí, por favor. O texto diz, recreie-se e anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Ao mesmo tempo que você está livre, você prestará conta a Deus de cada ato. Mas muitas vezes na nossa mente achamos que tudo vai dar certo. Mas nem tudo é como nós achamos que é. Você precisa saber que há pessoas livres atrás das grades e outras presas na rua. Mas como assim pessoas presas na rua? Presa pelas angústias, pelas aflições, presa pelos vícios. Pessoas que querem ir em algum determinado lugar e não podem ir, porque estão presos pelos vícios, pelas angústias, pela aflição, presa pela depressão. Ou presos pelo simples fato de escolherem ser infelizes.
Como assim? Escolher ser infeliz? Eu quero acreditar que ninguém escolhe ser feliz. Você acredita que é capaz de alguém escolher ser infeliz? Eu acho que não. Mas o que acontece então? Por que eu usei essa linguagem? Simplesmente por escolher ser infeliz. Eu quero crer que ninguém escolhe ser infeliz. Mas o resultado das nossas escolhas é que vai nos fazer felizes ou infelizes. Piloto em todas as situações ou passageiro da infelicidade. Quando eu tinha 16 anos de idade, o pastor Roberto Duarte, ele era secretário da União Sul Brasileira. Ele era muito caprichoso. Ele me mandou um cartão de aniversário, de felicitação. E no cartão foi uma mensagem que eu nunca mais esqueci. Ele disse: Neemias, primeiro o cartão foi uma surpresa. E deixo a dica aqui para você que é secretário. Eu sou filho de pastor, por isso que o cartão chegou até mim. Então o cartão foi uma grande surpresa. Depois só mais um outro secretário, que é o Arthur Guedes, que mandou também. Depois nunca mais recebi nada. Ele disse assim, ó: Neemias, às vezes pagamos muito por pouco. Nunca saiu da minha mente. Às vezes pagamos muito por pouco. Sabe aquele castigo que você tomou? Quanto você pagou por ele? Valeu a pena? Essa semana o Igor, um amigo nosso, lá de Arthur Alvim, a gente viaja junto no ônibus, ele sempre gosta de sentar na cabine, e ele falou para mim: você vai pregar lá e tu, vou te acompanhar, Igor. Se você estiver acompanhando aí, parabéns. Entra no chat aí, dá um salve para nós. E ele deixou uma mensagem no meu WhatsApp que ele disse que eu falei para ele há muito tempo atrás, mas eu nem lembrava. E a mensagem é: se você não quiser ser piloto, terá que aceitar ser passageiro. Então, ou você assume a responsabilidade de dirigir a sua vida, ou você vai ter que aceitar o que outros vão dirigir por você. Então, tenha sempre isso na sua mente. Um certo homem tinha 2 filhos. Nós vamos agora ver um exemplo na palavra de Deus de um jovem que resolveu fazer seu próprio voo, resolveu fazer a sua experiência, resolveu pilotar a sua própria vida. E nós vamos estudar um pouco a vida desse jovem. Abra sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 15. Pega aí no celular, smartphone, o que você tiver aí. Entendeu? Lucas no capítulo 15, no versículo... É 15 mesmo? Cadê meu papel? Lucas 15, versículo 11. Diz aí, ó: disse mais. Acompanha comigo a leitura. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, com os 2 filhos. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome. E começou a padecer necessidade. E foi, chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros.
E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Muito bem. Talvez você esteja à beira de fazer o seu voo, fazer uma escolha. Talvez você acha que a maneira que estão conduzindo a sua vida não seja a melhor. Talvez você já fez essa escolha no passado. Talvez você tenha 60 anos e já fez escolhas e gostaria de reiniciar a sua escolha. E talvez você esteja pensando: eu vou fazer o meu próprio voo. Mas muito bem, vamos analisar agora o verso. Primeiro ponto, o filho chega para o pai e fala: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Espera aí, você está de brincadeira? O que é herança? Você sabe o que é herança? Herança é aquilo que o pai deixa quando ele falta, quando ele morre. O filho não tinha herança nenhuma, o pai estava vivo, ele foi usurpador, ele usurpou o direito de herança. Ele não tinha nada. Como que ele chega para o pai e fala: dá-me a metade da herança que me pertence? Ele não tinha nada, não pertencia nada a ele. Herança é algo que iria pertencer a ele o dia que o pai faltasse. Por isso que muitas vezes nas nossas escolhas nós somos equivocados. Mas ele prossegue. Segundo ponto, ele pediu metade do que ele achava que lhe pertencia. O pai bondosamente deu. E agora ele vai e gasta dissolutamente. Ele gastou, esbanjou todo o seu dinheiro. Dissolutamente é onde há libertinagem e devastação. Pródigo quer dizer esbanjador, aquele que esbanja, aquele que desperdiça. Mas o que ele esbanjou? Ele esbanjou só o dinheiro? Não, ele esbanjou a companhia da família, a fartura de pão, a harmonia de um lar, o teto de uma família, a companhia da mãe, dos irmãos, o convívio de toda a família. Ele põe tudo a perder. Terceiro ponto, é muito comum focarmos que ele desperdiçou e esbanjou toda a riqueza, porque infelizmente nós estamos mais voltados para os bens materiais do que para as coisas que realmente têm valor. Mas ele desperdiçou tudo. O texto fala que ele desperdiçou tudo. Mas tem uma coisa, que junto com esse tudo, ele também desperdiçou. E talvez eu e você temos desperdiçado. É a graça de Deus. Isso nós não podemos desperdiçar, a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é a oportunidade que Ele nos dá. É a oportunidade que Ele nos dá de estarmos vivos. E Ele, desperdiçando a graça de Deus, Ele entra num funil, Ele entra num beco sem saída. E ali, apacentando os porcos, Ele agora pensa: o que eu fiz? Muitas vezes damos valor à riqueza, mas temos que dar valor à graça de Deus.
A graça de Deus é o que vai nos salvar nesta terra. A graça de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos. E também vai nos salvar para a eternidade. Em Mateus 16, 26, põe o texto aí na tela, por gentileza. O que diz lá? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Ele já tinha descoberto que tinha perdido todos os seus bens. Mas agora ele cai em si. E continuando o texto lá, no versículo 14, ele diz que ele começou a passar necessidade. Ele desperdiçou tudo. Aqui está uma importante lição desta parábola. Você tem a segunda chance. Você tem mais uma chance. Ele também teve uma chance. O inimigo pode ter colocado as piores situações na sua mente. Você nunca pode esquecer que você tem mais uma chance. Você tem o poder de reassumir o controle da sua vida. E isto é você que tem que fazer. Primeiro ponto. No versículo 17. Acompanha comigo aí. O que diz lá? Ele, porém, caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Primeiro ponto, caiu em si. Meu filho, você é espertão? Você acha que é o bambambam? Se você não cair em si, se você não descobrir o mais rápido possível que você está no caminho errado, você vai padecer. A não ser que você esteja no caminho certo. Mas o caminho certo quem dá não é o seu pai, não é a sua mãe, não é você. Enganoso é o quê? O coração do homem. Quem dá o caminho certo é a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está a luz da Bíblia? Você está certo. Pode prosseguir. O salmista Davi diz assim, ó: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No final do texto diz: e tudo quanto fizer prosperará. Aí você está certo. Pode seguir. Se você estiver no caminho, à luz da Bíblia, pode seguir. Mas se você não estiver, você precisa cair em si. Segundo ponto, no versículo 18. Vou me levantar e irei até meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Reconhecimento. Você precisa ter reconhecimento de que você errou. Eu preciso ter reconhecimento de que eu errei. E estar disposto a chegar a meu pai e dizer: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Terceiro, humilhar-se diante de Deus. No versículo 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o quarto ponto, põe isso na sua mente. Versículo 20. Acompanha aí, para você não pensar que eu que estou falando. E levantando-se, atitude, irmão, você tem que ter atitude. E levantando-se. Não adianta você querer: eu vou ser médico. Tá, você quer ser médico? Você vai ser médico? Você vai ser se você correr atrás. Atitude.
Ele não ficou lá, se eu for para o meu pai, lá tem pão. Se eu falar isso e isso, eu acho que ele vai me aceitar. Se eu... Não. Ele caiu em si, tomou decisão, elaborou um plano, elaborou as palavras. E levantando-se, tomou uma atitude e foi para cima. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe. Quem longe? O filho. O pai o vê. Seu pai o viu. Encheu-se de compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Aí foi sucesso. Aí ele virou piloto de verdade. Porque ele voltou para a casa do pai. E colocou o pai como piloto da vida dele, que é o que ele já tinha. Ele perdeu, reassumiu. É como se Mike tivesse pego mais combustível jogado na aeronave. Falou, agora sim, eu sou piloto. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Se Mike tivesse a segunda chance, com certeza ele faria tudo diferente. Muitas e muitas vezes passou por sua mente impedir um pouso de emergência. Mas se ele fizesse isso, ele sofreria as duras penas da legislação de ter voado com pouco combustível. Mas Mike não teve outra chance. Mas você tem. Você tem outra chance. Você vai esperar o seu combustível acabar? Vai deixar passar esse calor do Espírito de Deus que está na sua vida? Falando com você agora. Te ajudando a tomar uma decisão. Isso é um combustível. Você vai deixar acabar? Vai deixar passar essa oportunidade? Vai deixar para amanhã você falar, no momento lá eu decidi, mas hoje... Decide agora. Faz um voto com Deus agora. Resolva a sua vida agora. Olha, o livro do Afonso Balcas, Você Pode Ser um Vencedor. É um livro maravilhoso, eu indico para vocês. Você Pode Ser um Vencedor. É um livro fininho, 128 páginas. Você pode ser um vencedor. Lá fala que você pode resolver os seus problemas. E lá fala para você pegar uma folha de papel e pôr todos os seus problemas na folha de papel. E depois fala para você pegar outra folha de papel e agora separar os problemas em dois. Pôr numa folha, escrever no título, problemas que eu posso resolver. Na outra folha, problemas que eu não posso resolver. E agora você tem duas listas de problemas. E você pega a lista dos problemas que você não pode resolver. Ora a Deus, amassa esse papel e joga na lata do lixo. Você não pode resolver. Isso é problema de Deus. E você pega os que você pode resolver. Você mesmo disse que pode. E vai resolver. Sabe que isso já me tirou da cama? Eu estava na cama doente, depressivo. Eu li esse livro, eu coloquei, sabe quantos problemas eu tinha? 2 que eu sabia resolver, fui resolver, o resto era de Deus. Os restos dos problemas era de Deus. Se tem um irmão chato em casa, você não pode resolver, põe na mão de Deus. Você quer isso, sua mãe não deixa, põe na mão de Deus. Se for da vontade de Deus, ele vai interceder e ele vai comover sua mãe vai deixar, se for para o seu bem. Agora, se não for, não é problema seu. Tem que comer jiló? Sua mãe te obriga a comer jiló? Não é problema seu, ela te obriga. Ora a Deus, põe lá na lista de Deus o problema que você não pode resolver. Schumacher também não teve outra chance, mas você tem mais uma nova chance. E o que você vai fazer quando você escorregar? No gelo da angústia, da aflição, no gelo da dor, do desconforto, da necessidade. Ayrton Senna também não teve outra chance.
Se ele soubesse o que aconteceria na próxima curva da vida, ele não viajaria para a Itália. Ele encerrava ali a sua carreira. Mas você tem outra chance. Nós vamos voltar lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 20. O que está escrito lá? Levantando-se, se o seu combustível está prestes a acabar, ou já acabou, se você está cansado de ser jogado de um lado para o outro, como se estivesse escorregando no gelo. Quem aqui já escorregou no gelo? Quem aí já escorregou no gelo? A gente fala aqui pensando que você está aqui. Você já escorregou no gelo? Eu fui lá no Chile. Pela primeira vez escorreguei no gelo. E eu escorreguei de uma forma que eu não posso falar aqui, mas quem foi, viu. Não posso falar. Escorreguei pelado. Eu falei, eu vou escorregar pelado. Mas o que Provérbios fala? Estava só eu lá com meus amigos, eu e mais 3. O que Provérbios fala? Anda pelos caminhos o quê? Do teu coração. Faz o quê? Do seu jeito. O Mauricião estava lá, ó, testemunha. Eu escorreguei pelado. Entendeu? No gelo. Se você está cansado de escorregar para lá e para cá no gelo, sem direção, porque o gelo é liso. Se você está temeroso a encarar as próximas curvas da vida, você tem mais uma chance. E agora nós vamos finalizar lá com o versículo. Nós vamos finalizar com o versículo 20 de Lucas 15. Você chegou aí agora, não acompanhou nada. Abre sua Bíblia aí em Lucas capítulo 15, versículo 20. O que diz lá? E levantando-se, foi para seu pai. E entenda o texto, e levantando-se foi para seu pai. E, vírgula, quando ainda estava longe, quando o filho ainda estava longe, viu-o, o seu pai o viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Vamos continuar. O que o pai disse? Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e o vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Ou seja, o pai te recebe com todo amor, todo carinho. Assim faz o teu pai da terra, assim faz o teu pai celeste. Assim faz a tua mãe. Você que está nas drogas, a tua mãe está te esperando. O teu pai está te esperando. Seus irmãos estão te esperando para fazer uma festa. E Deus está te esperando. Você que está no vício da prostituição. Você que está pensando em fazer uma besteira. Eu já pensei em fazer besteira. Vou contar uma experiência rápida aqui. Uma vez meu pai me deixou fora de casa. Eu não era flor que se cheira. E eu não culpo meu pai. Ele me deixou fazendo o melhor. Era o último recurso dele. E se ele errou, eu aprendo com os erros dele. E ele me deixou para fora de casa. E eu pensei, eu vou dar uma canseira no meu pai. Vou dar uma canseira. Eu vou sumir 3 meses. Eu pensei. Vou sumir 3 meses. Eu vou para a beira de um posto.
eu tenho habilidade, eu lavo um caminhão, eu conheço um pouco de mecânica. Tinha 16 anos de idade. Eu vou viajar 3 meses aí com os caminhoneiros aí, né? Brasil afora. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, mas 3 meses? Sabe o que fez eu decidir e não ir? Mente ocupada. Eu estava tocando trompete, tinha começado a tocar trompete. E ensaiava eu e o Duda. Todos os dias eu e o Duda ensaiava trompete. Aí eu falei, poxa, mas se eu for viajar, quando eu voltar eu perdi toda a embocadura. Você vê que por um detalhe você não toma uma decisão? Talvez eu não estaria hoje aqui com vocês. Se eu tivesse tomado a decisão de fazer aquela experiência. A noite passou. Meu pai me deixou uma noite fora de casa. Na outra eu também não fui. Era de sexta para sábado. Ou de sábado para domingo. Só sei que eu não fui naquela também, que era de sábado para domingo. Eu não fui de domingo para segunda. E segunda-feira eu fui trabalhar e segunda noite eu cheguei em casa como se nada tivesse acontecido. Feliz da vida. Minha mãe feliz, meu pai feliz, o filho voltou, toda felicidade. Mas por quê? Porque, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus. E eu falo para o pastor Joel, trabalho com ele lá, eu falo, está todo mundo a meu favor. E está todo mundo a seu favor. Está todo mundo a nosso favor. Se o céu está a nosso favor, se Deus está a meu favor, quem que está contra mim? Quem que é acima de Deus? Então aquele pensamento que está todo mundo contra você, que querem o seu mal, que é satânico. Está todo mundo a seu favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Só depende da sua decisão. Pilota a sua vida. Você não deve esperar o amanhã. O momento é agora. Nós somos indignos, mas o Pai nos recebe com terna compaixão e amor. Ele não nos recebe como servos, mas apesar de sermos indignos, Ele nos faz dignos de ser chamado seu filho. Nunca se esqueça que o Pai te espera de braços abertos. E quando você chegar, vai ser uma alegria. E essa alegria é aqui na terra e é também no céu. E eu espero encontrar você lá no céu. Eu espero encontrar você e falar, Neemias, aquilo que você me falou, a Bíblia que você me apresentou, me fez eu tomar uma decisão. Que a graça de Deus esteja com você, comigo, e que eu, falando a você, não passe por alto em também analisar a minha vida. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja presente no teu lar. Que Deus possa resplandecer o seu rosto com você e possa te dar a paz. Este é o meu desejo para mim e o meu desejo para você. Amém? Deus te abençoe. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.